E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, certo? Então, peguem aí caderno, caneta, que vai começar a nossa aula de ciências, beleza? E aí, gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre a previsão do tempo, inclusive eu já dei uma olhada, né, na previsão do tempo, né, aqui da nossa região. Hoje está fazendo 26 graus, né, o céu está praticamente nublado, né, a gente tem um índice de chuva de 9%, né, os ventos podem chegar até 13 quilômetros, né, por hora, exatamente, 13 quilômetros por hora, e também a umidade podendo chegar a 65%. Gente, então, o que é que a gente tem com isso? A gente hoje vai ver como é medida a previsão do tempo, e nessa aula a gente também vai ver o que é utilizado para medir a previsão do tempo, né? A gente sabe que a gente pensa, né, que é fácil, né, medir a previsão do tempo, mas não, né? A gente sabe e a gente viu em outras aulas que tem várias constantes que podem alterar o tempo, né? Foi isso que a gente viu em nas últimas aulas da gente. Então, bora lá para a gente iniciar. A previsão do tempo, ela é uma atividade que parece simples, né? Do dia a dia, mas ela é bem complicadinha, né? Então, principalmente pelo fato de a gente ver a previsão do tempo em alguns noticiários, como rádio, televisão e até na internet. Então a gente, quando vê, a gente já pensa, é muito fácil a previsão do tempo, a mulher todo dia tá lá falando, né, ou o homem todo dia tá lá falando na previsão do tempo, a gente pensa que é simples, né, mas os dados para obter a previsão do tempo, né, eles são coletados de diversas variáveis, exatamente, a gente vai ter várias variáveis, onde essas variáveis vai ser rodada em um supercomputador, e aí a gente vai ter a previsão do tempo, né, então nós temos várias variáveis, tais como a temperatura, umidade, quantidade de precipitação, velocidade do vento, entre outras, né? Então a gente tem a temperatura, hoje pode estar quente, amanhã pode estar frio, né? Então são várias variáveis. Hoje, como eu disse a vocês, a gente tem 65% de umidade, amanhã já pode mudar, né? A gente tem a quantidade de precipitação. Professor, quantidade de precipitação, exatamente, é o que? As pancadas de chuva. Lembra lá quando a mulher fala, o céu está ensolarado, mas com pancadas de chuva, é exatamente isso. E aí a gente também tem a velocidade do tempo, que também é uma variável bastante importante, né? Aqui eu peguei essa imagem lá do Google. Se vocês quiserem ver como é que tá a previsão do tempo, né, de hoje, vocês colocam lá no Google previsão do tempo, lá vai aparecer, né, como por exemplo aqui nesse dia foi uma quarta-feira que eu peguei essa imagem, e aqui a gente tem o que? 24 graus Celsius, né, 24 graus Celsius, né, aqui tinha o horário da medição, né, da previsão, e aqui tinha a informação de que o céu ele estava praticamente nublado, o índice de chuva já era menor, né? Hoje a gente tem 9%, nesse dia a gente tinha 5%, a umidade estava um pouco mais alta e a velocidade dos ventos estava um pouco maior também, né? Aqui embaixo a gente pode ver o que nessa imagem? Que essa previsão ela pode variar conforme as horas do dia vai passando, né? No caso o que? Em 11 horas, né? A gente teria entre 24 e 27 graus, né? Graus Celsius. Em 2 horas da tarde, né, 14 horas no caso, a gente teria o que? Entre 27 e 26 graus Celsius, essa variação de temperatura, né? E aqui, no caso, a gente teria a previsão dos dias seguintes, né? Como, por exemplo, da quinta-feira, da sexta, do sábado, né? Do domingo e assim por diante, né? Essa imagem aqui eu coloquei para vocês terem uma noção dos tipos de precipitação, né, invernal. O que é que ocorre? Quando a gente vê aquela chuva normalmente, né, num dia ensolarado qualquer, que do nada fica nublado, né, a gente tem o quê? A gente vai ter que uma maior temperatura, né, o ar quente, né, que vai formar o quê? Baixa pressão atmosférica, né? Lembra lá que através da evaporação, né, quando o sol esquentar, né, a superfície onde a gente está, nessa superfície terrestre, a gente vai ter o que? A formação de nuvens, né? Porque vai ocorrer um processo de evaporação, né? Onde esse vapor vai subir, vai se condensar e vai se precipitar, né? E vai cair em forma de chuva, né? Então a gente vai ter um ar quente, e quando a gente tem essa chuva, né? Essa chuva normal, né? Que a gente tem aqui diariamente, né?
que acontece na nossa região, na época de inverno, claro, né? A gente vai ter temperaturas maior do que 0 grau, né? Podendo, como por exemplo, chegar a 24, 23, né? E aí a gente tem a chuva congelante, que já é mais naquela época de inverno, né? Também ocorre o mesmo processo, através do quê? Da precipitação, né? Evaporação, forma as nuvens, causa precipitação. E aí temos as chuvas congelantes, que o quê? A gente já tem um ar mais frio, né? Já tem um ar frio, não vai ser mais aquele ar quente, vai ser o quê? Uma alta pressão atmosférica, um ar frio, né? Com temperaturas menor que 0 grau, que tem pouca incidência aqui, né? Que é aquela famosa chuva de granizo, exatamente, aquela chuva de granizo que cai em algumas regiões do Brasil, ocorre essa chuva, né? Mas bem pouco, né? E aí a gente, por fim, tem a neve, que tem ocorrência no Brasil, tem também pouca ocorrência, mas ocorre lá no sul, né? Em Santa Catarina ali, em locais, né? Onde a gente tem uma maior altitude, né? Pode ocorrer neve, beleza? E aqui eu coloquei esses equipamentos, né, que são alguns equipamentos que servem para, no caso, medir essas variáveis, né, como a velocidade do vento, por exemplo, e a temperatura. Então, seguimos. Para ter esse resultado, as agências e institutos de pesquisas, eles coletam dados por meio de quê? Das estações meteorológicas, galera, exatamente. Precisa ter toda, né, uma coleta de dados para aí a gente ter um resultado. Então, através de quê? De balões atmosféricos, esses dados vão ser coletados, de satélites, de boias oceânicas e também de radares, exatamente. Isso são alguns equipamentos responsáveis por coletar esses dados. Com esses dados, o supercomputador vai realizar um cálculo, né? E através desse cálculo vai se ter uma leitura das informações e imagens. É exatamente isso que vai acontecer. Então, a leitura dos dados, né, coletados, ela vai ser feita por meteorologistas, né? Que é uma peça muito importante, que são os responsáveis, né, por ler todos esses dados, né, através do computador, né? E passar essas informações, no caso, para a gente, né? Então, o resultado ele é feito em dado de probabilidade. Eu quero que vocês entendam esse nome, probabilidade, né? Não é uma probabilidade, não é provável, né, esse resultado. Beleza? Não é certeza 100%, é uma probabilidade. Quanto maior a porcentagem da probabilidade, mais correto o resultado vai ser. Beleza? Então, uma peça muito importante nesse resultado semelhante, no caso, seria a probabilidade. E, por exemplo, né, a probabilidade da chuva é de 46 em uma dada região. 46%, né, em uma dada região. É porque o que ocorreu? É porque todos os dias tiveram variáveis de temperatura, pressão atmosférica, umidade e velocidade dos ventos semelhantes, né? Se, por exemplo, hoje, como eu falei no início da aula, eu tenho o que aqui? 26 graus Celsius, né? A temperatura. O céu está um pouco nublado, não é isso? Então é porque nos dias anteriores, a probabilidade, no caso, era de quê? De que a temperatura ela tivesse ali perto dos 26 graus. Beleza? Deu para entender? Então, como hoje é 26 graus, é porque os dias anteriores ela seguia a mesma probabilidade, né, de chegar até 26 graus, né? E aí usa todos esses dados, como o que? A pressão atmosférica, a umidade, a velocidade dos ventos, para se medir essa probabilidade. Então, a alteração nas variáveis do tempo pode mudar a previsão do tempo. Exatamente, a gente vai ter alteração nessas variáveis que vai poder mudar essa previsão, né? Assim, a probabilidade acerta na previsão do dia seguinte é melhor do que há 10 dias. Então, o que é que ocorre nisso, professor? Não entendi. Quer dizer que o quê? Que a probabilidade de acertar a temperatura de amanhã é mais fácil do que acertar do que a de 10 dias para frente, entendeu? Então, se hoje tem 26 graus, é mais fácil eu acertar a probabilidade de amanhã, como por exemplo, amanhã pode estar entre 26 e 24, um exemplo, do que eu acertar a probabilidade de 10 dias para frente, beleza? É dessa forma que funciona, né? E aqui, né, tem esse gráficozinho, não se apeguem a isso, certo? Não se assustem, eu só coloquei a nível de informação para vocês entenderem como ocorre essa medição, né? Aqui é um gráfico sequencial da previsão, né, de temperatura. Notem que aqui a gente vai ter os dias, né? Um exemplo, maio 2014, maio do dia 17, maio dia 20. Aqui nós vamos ter o quê?
Adiantou aqui. Vamos lá. Aqui nós vamos ter o quê? Deixa eu pegar a canetinha novamente. Pronto, aqui a gente vai ter uma previsão com 10 dias, com 5 dias, do dia seguinte e do dia atual, né? E aqui nós temos a alta temperatura, né? De 15 graus até 35 graus, beleza? E aqui foram os picos, né? Esse resultado, ele sai em gráfico, os meteorologistas vão ler esse gráfico, né? Então, notem que a temperatura aqui de 10 dias, ó, ela varia, ó. Ela começa ali em 21 graus Celsius, mais ou menos, ela baixa para mais ou menos o quê? 17, né? 18, e aí ela sobe, né? E vai ocorrendo isso, ó, como vocês podem ver nessas bolinhas, que é a preta aqui, ó. Ela vai subindo, e aí isso é ao decorrer dos dias, né? Ó. Notem aqui que eu parei, eu tô mais ou menos aqui em 17 de maio, né? A temperatura estava em quê? Em mais ou menos 18 graus, né? Então aqui elas vão alterando, né? E aí a gente, para ter um resultado mais preciso, né? É mais fácil o quê? Medir a temperatura do dia seguinte, que é esse pontinho aqui, que está em verde, né? Notem aqui como a variação do dia seguinte, ela é bem maior, né? Por quê? Porque é mais fácil medir a temperatura do dia seguinte. Então, olha só a listinha verde, como ela desce, ó. Vou fazer o mesmo contorno que ela e sobe. Olha só. Então, é mais preciso, né? Quanto maior o pico, né? Olha aqui até onde ela foi. Ela foi até em 34 graus, mais ou menos. Então, notem que ela é bem mais preciso do que, né, a de 10 dias, que ela variou bem pouco, né? Então, é só para vocês terem uma ideia. E aqui é aquela famosa imagem que a gente vê no jornal, né, gente? Aquela imagem do mapa, né? Mostrando que o quê? Que aqui na região do Nordeste, né? A gente tem dia ensolarado, em algumas regiões com pancadas de chuvas, como a gente pode ver, né? Mas na região da Amazônia a gente tem o quê? Dia ensolarado, claro, mas sempre com pancadas de chuva. Por quê? Porque naquela região a gente tem um índice de umidade muito elevado, né? Por conta da flora, exatamente, por conta da flora, da transpiração, da evaporação. Então, nesse local a gente tem uma grande quantidade de umidade. Se tem umidade, consequentemente, vai ter condensação e precipitação, né? E vai ter muita chuva, beleza? E aqui a gente vai ver o que é preciso para elaborar a previsão do tempo. Eu tirei essa imagem do livro de vocês, beleza? E a gente vai ver algumas coisas. Por exemplo, estações, a gente vai ter o quê? Meteorológicas, estações meteorológicas de superfície, elas vão poder ser o quê? Manuais ou automáticas, né? Os equipamentos, eles vão obter a informação da temperatura. Esse equipamento, ele vai captar a temperatura, né? A umidade, chuva, evaporação, né? Radiação solar e a pressão atmosférica. Esse equipamento aqui, ó. A gente vai ter o satélite, né? Ele vai estar ligado ao satélite, né? O satélite vai localizar o quê? Cerca de 800 quilômetros de altitudes, né? Acima da superfície terrestre, né? Vai estar lá em cima, no caso, né? E o satélite, ele vai auxiliar no diagnóstico dos fenômenos atmosféricos e também, né, na detecção de áreas suscetíveis, né, a queimadas e nevoeiros, exatamente. Aqui a gente tem o balão meteorológico, né, que é um instrumento, no caso, acoplado a balões de gás, né, utilizado para coletar dados da pressão atmosférica. Então, esse balão, ele vai subir lá em cima, vai coletar o dado da pressão atmosférica, da umidade também e da velocidade dos ventos. Aqui nós temos as boias oceânicas, né, que vão monitorar os movimentos das correntes oceânicas, exatamente, né, é através dessas boias oceânicas, né. Aqui a gente tem os radares, né, radares meteorológicos que vão detectar as nuvens, né, detecção de nuvens e de temperaturas severas, né. E aqui, gente, notem que todos esses equipamentos estão com a seta, né, estão ligados para um único equipamento, que é a central de processamento, que ela vai pegar todos os dados, né, e vai fazer o quê? A coleta desses dados, vai pegar todos os dados coletados, né? Esse é o famoso, né, supercomputador, né? É aquele coletor de dados.
E através, né, dessa transformação dos dados em resultados, os meteorologistas vão poder ler esses dados, vão poder interpretar esses dados, né, dos modelos meteorológicos e vão passar adiante, como por exemplo para os jornalistas. E aí a gente vai conseguir ver. Beleza, gente? Quero que vocês saibam também que no fim dessa aula vai ter a nossa atividadezinha do livro, certo? E vocês façam qualquer dúvida, pode falar comigo. E a nossa aula, ela fica por aqui. Até a próxima, gente. Beijão. Tô morrendo de saudade de vocês. Valeu!